O diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, em entrevista ao Vene Casagrande, ele abriu o jogo e garantiu que o Flamengo vai no mercado agora nas próximas janelas em busca de um jogador para revezar a posição com Georgian de Arrascaeta. Ou seja, o Flamengo vai contratar um reserva de luxo para o nosso camisa 10, Henrique. Eu vou explicar para vocês, inclusive a torcida do Flamengo já tem alguns nomes aí sendo aí, né, sugeridos, como John Arias, Rodrigo Garro, Rafael Veiga e até mesmo o Alan Patrick. Vou explicar para vocês sobre essa situação, falar também sobre a situação envolvendo Jorginho. E Jorginho não veio à toa aí, só curtir férias não, tá? Temos uma informação importante aqui para passar para vocês. Situação envolvendo Rafinha de volta ao Flamengo. Será que existe essa possibilidade? Vou trazer a verdade sobre tudo isso que está acontecendo. Também falar sobre a preparação do Flamengo. Hoje tem seleção brasileira. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, vamos começar falando sobre a preparação do Flamengo. O Flamengo ontem que treinou e tivemos aí, né, acesso ao treino do Flamengo ontem. Inclusive, o treino do Flamengo ontem teve aí Danilo e Bruno Henrique treinando separado na academia, fazendo trabalho apenas de academia. Pedro e Everton Cebolinha também treinaram já noutra parte, no campo, mas não junto com o grupo, já treinando com bola. Muito bom aí essa, né, volta de Pedro aos gramados. E o grupo treinou normalmente. Hoje, nesse exato momento, está acontecendo o último treino dessa semana, porque amanhã tem folga, sexta, sábado e domingo será de folga para o elenco. E eu, nesse exato momento, Felipe Luiz está no CT do Ninho do Urubu, dando aí o seu último treino semanal. O elenco do Flamengo retorna às atividades depois de hoje, só na segunda-feira que começa para valer a preparação para o jogo da estreia do Brasileirão, no sábado, dia 29, contra o Internacional. Hoje também tem aí, né, seleção brasileira em campo. A seleção brasileira enfrenta a Colômbia logo mais às 21h45, 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Vale lembrar que o Flamengo tem um quarteto convocado para a seleção brasileira, que é o Wesley, Alexandre, Léo Ortiz e Gerson. Mas desses quatro, a informação que temos é que apenas Gerson deve ser titular para esse jogo da seleção brasileira de hoje. Inclusive, eu separei aqui a provável escalação da seleção brasileira com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e João Pedro, né? Garota e João Pedro aí ganhando oportunidade com o técnico Dorival Júnior. Isso não quer dizer que o Wesley, Alexandre, o Léo Ortiz pode ser sim acionado aí durante a partida, beleza? Bom, falar agora sobre a situação envolvendo, meus amigos, as palavras de Alexandre, que foram sensacionais. Alexandre, ele contou ao GE que o Flamengo já se prepara mentalmente para o Super Mundial de Clubes que acontece nos Estados Unidos agora no meio do ano. E olha só as palavras do Alexandre. A minha expectativa é grande. O jogo contra o Chelsea. Sabemos que muitas coisas vão acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando também mentalmente, porque vai ser um jogo diferente de todos aqueles que estamos acostumados. Mas, como sempre, vamos fazer o nosso melhor. E antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe. Disse aí o lateral esquerdo Alexandre, né? Sensacional aí, Alexandre. Vamos aí torcer, vai dar tudo certo sim para o nosso Mengão queridão. Fala agora sobre Joia que deixa o Flamengo, garota aí cria do Mengão queridão. Havia, né, alguns rumores que ele estaria saindo por empréstimo, mas não, tá, gente? É em definitivo, definitivamente, inclusive já assinou contrato com o Bahia, que é o lateral direito Lucian. O lateral direito Lucian
assinou com o Bahia até dezembro de 2027 com multa rescisória de 100 milhões de euros, pouco mais de 600 milhões de reais. O jogador vai sem custos para o Bahia, saindo, ou seja, de graça do Flamengo, mas o Flamengo vai manter uma porcentagem de 50% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, 300, né, dessa multa rescisória, aí, R$ 300 de multa é para o Flamengo. Caso o jogador seja vendido, independentemente do valor que seja vendido, o Flamengo vai ter direito a metade da quantia, mas o Flamengo não vai receber nada do Bahia, a não ser que aconteça uma venda futura lá, né, o Grupo City seja transferido, tudo e muito mais, aí sim o Luciano vai render uma grana ao Mengão queridão. Rafinha de volta ao Flamengo, Henrique. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês, já vou mandando a real para vocês, tá? Não existe nada nesse momento de Rafinha. A gente sabe que é um desejo de Rafinha. Houve a demissão de Rafinha lá, né? Rescisão de contrato junto ao Coritiba, depois daquela viagem dele lá no Bahia. Participou do jogo das lendas lá no Bahia, não comunicou ao Coxa. A diretoria do Coxa não gostou. Obviamente, a torcida também pediu a rescisão de contrato de Rafinha e ambas as partes chegaram a um acordo e Rafinha está livre no mercado. A informação que temos aqui nos bastidores, Rafinha afirmou que não vê problema voltar ao Flamengo para trabalhar como auxiliar técnico de Felipe Luiz em 2025, só que nesse momento a informação que temos não existe, tá, nação? Não existe nada, alguns rumores estão rondando por aí, é um desejo de Rafinha? É, mas eu acho muito difícil agora, nesse andar da carruagem, muito difícil isso aí acontecer, a não ser lá para frente, mas vamos ver o que deve acontecer. Você aprovaria o Rafinha trabalhando como auxiliar técnico de Felipe Luiz? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre Jorginho. Antes de falar sobre esse reserva de Arrascaeta, vamos falar sobre Jorginho, porque a vinda de Jorginho ao Brasil não é somente para férias, tá, nação? Como aí o próprio jogador revelou, né? Eu vou falar aqui para vocês que o Rafinha já está procurando casas e escola para os filhos e tem até visita marcada aí no CT do Ninho do Urubu. Já como informado, Jorginho tem todas as bases acertadas com o Flamengo, mas não pretende assinar um pré-contrato. A ideia da diretoria é ter o jogador no Mundial de Clubes, mesmo que seu contrato com o Arsenal vá até o fim de junho. Essa informação que tem. Então o Flamengo vai tentar, na verdade, a liberação já imediata lá do Arsenal para conseguir, né, o Jorginho jogar no Super Mundial de Clubes. Já que uma vez que o contrato dele ainda está lá, até junho, assinando o pré-contrato agora, vai ficar com o contrato lá e pré-contrato aqui. Então não tem condições de poder jogar pelo Flamengo. Então ele ficando livre totalmente, aí sim o Flamengo pode já escrever o Jorginho no Super Mundial de Clubes. Vale lembrar que tem aquela janela também ali, né? Janela do meio do ano, vai depender do bom senso do Arsenal, tudo e muito mais, mas vai dar tudo certo aí para o nosso Mengão queridão. Vamos falar agora sobre reserva de Arrascaeta, porque o Zé Boto, em entrevista ao jornalista Vene Casagrande, ele falou que um dos pontos no campo que vai precisar ser ajustado é o meio de campo, ou seja, um jogador que chegue para ser o reserva de Arrascaeta. Eu trato aí como reserva de luxo, tá? Reserva de luxo. Já tem nome, Henrique? Ainda definido? Não. Pela diretoria, não. Mas José Boto deixou claro que vai no mercado nas próximas janelas para tentar buscar um jogador para revezar a posição com o Arrascaeta, uma vez que o Arrascaeta é o único jogador que não tem um reserva e vem recebendo uma carga de jogos aí, né, realmente acima do limite. Outra coisa é que ele foi até preservado de alguns jogos agora no Campeonato Carioca. E daí então a torcida do Flamengo sabe como é que é, né, nação? Torcida do Flamengo, alguns torcedores vão nas redes sociais sugerindo alguns nomes. Eu achei até bacana, mas eu vou aqui falar para vocês, tá? Um deles aqui eu contrataria e seria um reserva de luxo, não. Seria aí para brigar de vaga de titular com a Arrascaeta. Vamos lá, os nomes que estão sendo sugeridos: John Arias, do Fluminense, Rodrigo Garro, do Corinthians, Rafael Veiga, do Palmeiras e Alan Patrick, do Internacional. Alan Patrick está jogando bem. Seria um reserva, não posso dizer que não seria um reserva de luxo. Agora, entre esses nomes, o de Rodrigo Garro, eu aprovaria sim, com certeza. Rodrigo Garro chegaria muito bem aí no Flamengo, né? Gosto da forma como o Rodrigo Garro joga.
estilo Arrascaeta. E outra coisa, né? Tem 27 anos. 27 anos. Ainda dá para jogar muito, ainda assinar um contrato de 3, 4 anos. Mas, enfim, quem você traria para ser, né, esse reserva de luxo de Georgian de Arrascaeta? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.